bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia, na presença do Senhor com vocês, aqui no canal Reino em Pauta, canal esse que tem o encargo de levar uma palavra viva ao seu coração. Gratidão a você que caminha comigo nesse ministério todos os dias, todas as manhãs, ouvindo e compartilhando nossas reflexões. Que Deus te abençoe. Queridos, nós estamos falando sobre um tema muito interessante. Estamos fazendo uma série escatológica sobre esse tema que é duas testemunhas, o mistério, duas testemunhas, o milênio, prisão e destruição do inimigo. É importante, amados, atentar para todas as reflexões, porque assim você vai entender. Porque nós fazemos de fatias em fatias, 10, 12 minutos cada reflexão, então é muito importante. Estamos falando o capítulo 11 de Apocalipse. O que fala lá? Fala das duas testemunhas. A pergunta que eu fiz no final da reflexão anterior foi: que evangelho as duas testemunhas vão pregar e quando elas vão pregar? É importante isso. As duas testemunhas, aí também, quem são as duas testemunhas, não é? Amados, em primeiro lugar, as duas testemunhas representam duas coisas muito importantes. O quê? O ministério profético e a lei. A lei é representada por quem? Por Moisés. O ministério profético, nesse quesito, é representado por Elias. Então, as duas testemunhas serão Moisés e Elias. Moisés, amados irmãos, foi dado a ele a lei. A lei trabalhou até João. A lei durou muito, durou até João. Depois o Senhor Jesus Cristo veio, trouxe a palavra revelada, trouxe o ministério profético, trouxe a revelação de Deus, vinda para levantar, para restaurar a igreja do Senhor. É muito importante atentar com diligência para tudo isso, tá? Agora, quando elas vão pregar? Elas vão pregar no segundo período da grande tribulação, que são os 3 últimos anos e meio, certo? Nesse período que elas vão pregar. Elas vão pregar para quem, então? Elas vão pregar para 5 virgens prudentes. E, claro, para todos os demais que lá estiverem. Mas o foco muito forte serão as 5 virgens prudentes. Quem são? Os crentes que não subiram. Os crentes que ficaram. E as duas testemunhas terão o encargo de pregar qual evangelho? Evangelho da graça? Evangelho do reino? Evangelho eterno? Não. O evangelho da graça já concluiu quando Jesus voltou a arrebatar os santos vencedores. Aí a era da graça findou. Iniciou a nova era, que é o cumprimento da última semana de Daniel, tá? Representado por 7 anos, dividido no meio, conforme estou falando. Muito bem. Então, eles pregarão nesse período, segundo os 3 anos e meio, e qual evangelho? O evangelho do reino, é óbvio. Por quê? Porque os santos vencedores, número 2, isto é, os crentes que não subiram, estarão por lá e ouvirão. Então, o reino, irmãos, é uma coisa extremamente profunda. Hoje, o reino de Cristo é acessível a todos nós. Eu e você podemos invocar o Senhor, irmãos, e compreender largura, altura e profundidade do evangelho do reino. É só atentar com diligência para as coisas profundas do Senhor. Ok, inicia a vida cristã com que evangelho? O evangelho da graça, a cruz revelada. Partindo da cruz, então, estende o reino, que é algo inclusivo, que é algo dentro de nós. A partir do reino no nosso interior, esse reino é tão poderoso, irmãos, e governa ao ponto de nos levar no dia que Jesus voltar. O reino, irmãos, ele se manifestará. Então, a manifestação do reino acontecerá com o arrebatamento dos santos vencedores, aonde ninguém verá, apenas aquele que sobe. É algo lindo e maravilhoso de pensar, e eu quero levar você a pensar comigo nessa manhã. Muito bem, já sabemos então quem são as testemunhas, que evangelho prega e quando eles vão pregar. Agora, por que as duas testemunhas representam a lei e o ministério profético? Queridos, o ministério profético significa a boca de Deus. Junto com a boca de Deus está o amor de Deus, né? Esse evangelho glorioso, esse evangelho de amor, é pregado hoje, vai ser pregado sempre. Amados, e Deus deseja que todos se arrependam
e que todos cheguem ao Senhor dizendo: eu creio, eu estou pronto, né? E a lei, representada pela testemunha Moisés, vai mostrar toda a vontade de Deus, todo o propósito de Deus. A lei revelava o propósito de Deus. A lei sempre revelou o propósito de Deus, né? E é importante, então, saber o que vai acontecer. Mas a palavra do Senhor aqui, no capítulo 11, falando das duas testemunhas, ele diz assim, ó: deram-me, a visão de João, né? Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram: vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Gente, olha o que ele está falando. Olha o que ele está falando. Primeiro, ele tem uma vara de medir, né? É importante, irmãos. Que medida é essa? Como nós vamos entender essa medida? Essa medida é espiritual. Essa medida, irmãos, é a palavra do reino que as testemunhas vão pregar. A medida, hoje, para nós, é a palavra do reino. Porque quando você é medido pela palavra do reino, você não vai pregar olhando para outra pessoa, ou ouvir a palavra do reino pensando em outra pessoa. Você vai pregar pensando em você. Você vai ouvir a palavra do reino, amados, pensando em você. Você vai entender que quem precisa de transformação, irmãos, muito mais do que o seu irmão, é você. Sabe esse entendimento de que eu preciso do Senhor? Eu dependo do Senhor. Sabe a visão, irmãos, de dependência? Essa visão é gloriosa, é poderosa, é maravilhosa. É a visão da dependência. Todo irmão que é dependente, irmãos, ele está em Filadélfia. Todo irmão que é independente, ele está em Laodiceia. A igreja de Laodiceia é um parâmetro para nós. A igreja de Filadélfia é um parâmetro para nós. Então, essa visão egocentrista de eu sou, eu tenho, eu posso, amados, está fora do propósito reinante. Por isso, é a grande batalha espiritual diária de ministrações, de pregações, para restaurar, para levantar, para curar, que Deus está fazendo. É algo profundo. Deus está dizendo o que Ele quer fazer. Então, aqui, a medida tem uma profundidade de revelação. E então, amados, a vara de medir, ali, disseram: vá e meça. Meça o quê? Meça o templo de Deus e o altar. Olha só, por que ele pediu para medir o templo de Deus? Quem Paulo diz que é o templo de Deus? Ele diz: vós sois o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. É a palavra de Paulo. Então, o templo de Deus somos nós. Vá, meça o templo de Deus e o altar. Está mandando medir o altar. Mas, irmãos, quem é o altar? Onde está o altar? O altar é o nosso interior. O altar hoje, irmãos, o santíssimo lugar hoje, representado pela figura do templo, é o nosso espírito. Lá é o santíssimo lugar. Tá? O lugar santo é a nossa vida da alma. E o pátio significa o nosso corpo. Olha o que ele mandou medir. Ele não mandou medir o pátio. Ele disse aqui, ó: vai e meça o templo de Deus, o altar. Né? Ele não mandou medir o pátio. Olha que louco isso aqui, irmãos. Diz o verso 2: exclua, porém, o pátio exterior. Não o meça. Não o meça. Porque o tempo do pátio exterior, na revelação espiritual, já se findou, é outra era. Certo? Então é preciso entender com profundidade isso, amados, e voltar ao Senhor e dizer: ó Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Todos os dias o Senhor está medindo o altar, o Senhor está medindo o templo. Essa medida, irmãos, ela é a nossa consciência, revelando dentro de nós o caminho que devemos andar, revelando dentro de nós a vontade poderosa e plena de Deus. Esta é uma palavra revelada e profunda, e é preciso entender no Espírito. Por isso eu convido todos vocês para buscar entender no Espírito tudo aquilo que estamos falando.
Porque se tentar entender na letra, na alma, simplesmente na teologia, no conhecimento humano, você vai se confundir. Mas se você tentar entender no Espírito, o Espírito de Deus trará luz e revelará no seu interior as profundidades reveladas nesta palavra gloriosa. Muito bem, então, vá, meça o templo de Deus e o altar. Conte os adoradores que lá estiverem. Olha, e conte os adoradores que lá estiverem. Gente, o que eu tenho para revelar para vocês nesse particular? Conte os adoradores que lá estiverem. Amados, você sabia que os santos vencedores são contados? O número deles já existe. O número deles, amados irmãos, está em Mateus 25. É a metade. O número deles também está em Mateus 24. Quando duas estiver no moinho, uma será levada, outra será deixada. Quando dois estiver no campo, um será levado, outro será deixado. Então, Deus aí traz a matemática. É a matemática do 50%. E quando eu faço essa conta, eu tenho grande temor e tremor. Porque eu entro no meu interior e falo, meu Deus, onde eu estou? Será que eu estou na contagem do lado de lá ou na contagem do lado de cá? Esta é a pergunta que eu deixo nessa reflexão, nessa manhã. De que lado você está ou de que lado você deseja estar? É muito importante saber o que nós desejamos. Eu desejo estar do lado da contagem de vencedores. A Bíblia diz que Deus procura adoradores, que o adore espírito e verdade. Deus procura adorador. Adorador, no sentido revelado aqui, no capítulo 11 de Apocalipse, representa, amados irmãos, vencedor. Porque o adorador, ele é vencedor. O adorador, ele adora Deus em espírito e verdade. A partir daí, obviamente, ele será vencedor. Que Deus te abençoe. Ore comigo. Pai, obrigado por essa manhã. Deus, glorificado seja o teu nome, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. Pai, continue abençoando as nossas vidas, liberando sobre nós a tua bênção. Nós oramos, Deus, que o Espírito Santo traga luz, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e um abraço. Fica comigo e eu continuo amanhã.